paz, sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2. Livro de Êxodo capítulo 2. Irmãos, eu quero fazer algo hoje que o Espírito Santo me incomodou muito no dia de hoje, principalmente hoje. Ontem eu tive uma conversa com as nossas igrejas, com os nossos pastores das nossas igrejas lá de Moçambique. E nós estávamos no nosso pré-plare. O que é o pré-plare? Pré-planejamento da resgate. O pré-plare nós fazemos todos os anos, onde a gente reúne todos os ministérios, todos os líderes de ministério, e nós sentamos ali por 3, 4 horas na parte da tarde e depois mais umas 2 horas na parte da noite, 2, 3 horas, para conversar e discutir sobre os ministérios da igreja, todos os ministérios que você tem aí na revista. Aliás, na revista você tem alguns ministérios, nós temos muito mais ministérios que esses, só que esses que estão na revista você pode participar. Outros ministérios que não estão aí na revista, porque são ministérios específicos da liderança, tipo ministério de pregação, ministério de aconselhamento, né, tesouraria. Tem outros ministérios, patrimônio, tudo isso são ministérios da igreja, mas os que estão na revista você pode participar. E nós fizemos então a reunião com todos os ministérios, e quando nós estávamos lá no Prepare fazendo a nossa reunião, o pessoal de Moçambique me ligou. E eles queriam falar comigo. Eu achei estranho eles estarem me ligando. E aí eu vi a mensagem, não atendi o telefone, porque eu estava no meio da ministração com a liderança. E quando terminou, eu fui para minha casa e eu mandei uma mensagem para eles, pode ligar. E eles me ligaram. E aí foi uma conversa meio de doido. Sabe aquelas conversas meio de doido? Mas eu vou explicar por que a conversa meio de doido. O povo de Moçambique, eles têm muito cuidado com a forma como eles tratam as coisas, como eles falam. Eles são muito respeitosos, muito honrados, né? Você vai para Moçambique e a situação lá é uma pobreza assim absurda quando você sai das grandes cidades. Aliás, nas grandes cidades você já vê muita pobreza. Mas quando você sai da cidade, você vê uma pobreza ainda maior. Mas se você for numa igreja, o chão é de terra, de matope, você vai ver a igreja limpinha, o pastor de terno e gravata, o pessoal vai com a melhor roupa para a igreja. Eles vão descalços, mas eles estão com a melhor roupa. E eles são muito delicados, muito assim, preocupados em falar. E eles começaram uma conversa meio de louco comigo ontem. Eles falaram assim para mim, apóstolo, nós queríamos falar com você. Eu falei assim, pode falar. E eles não falavam. Aí eu tinha que voltar para a reunião. Eu falei assim, fala, vocês marcaram a reunião, fala, pode falar. Apóstolo, nós queríamos falar sobre a Páscoa. Eu falei assim, meu irmão, a Páscoa é dia 20 de abril. Vocês querem falar comigo sobre a Páscoa agora? Aí enrolaram, aí de repente um deles falou assim, da diretoria, apóstolo, nós queríamos falar sobre visitar as igrejas. Eu falei, meu irmão, visitar a igreja, não é esse o assunto. O que vocês querem falar? E comecei a conversar com eles, e aí a conversa veio, o assunto veio. Eles estão passando fome lá. Eles não têm comida. Você já passou fome? Pergunta para quem está do outro lado, você já passou fome alguma vez? Não é passar fome de você olhar e falar assim, nossa, estou com uma fome. Passar fome é quando você está com fome e você sabe que você vai chegar em algum lugar e você vai continuar sem comer. Lá em Moçambique as pessoas já não comem normalmente. É comum você chegar para uma criança e perguntar para ela assim, você comeu o seu mata-bicho? Mata-bicho é o café da manhã. E eles vão falar assim, comi. Há quantos dias atrás você tem que perguntar? Ela vai falar, faz uns 2 dias que eu comi meu mata-bicho. E o que você comeu no seu mata-bicho? Um pedaço de mandioca. Isso é comum para eles. Então, quando eles falam que eles estão passando fome, irmãos, é porque a coisa está muito difícil. Nós estamos com muita chuva aqui no nosso país. Lá começou a chover agora. O ano passado não choveu.
e eles vivem da agricultura. Ou seja, eles não têm nada, não colheram nada. Eu perguntei para um dos nossos pastores, que é muito sério, o pastor Isaac, eu falei, pastor, e a sua machamba? Ou seja, a sua roça, né? A sua colheita. Ele falou, apóstolo, eu não colhi nada esse ano. Então eu vou fazer aqui uma coisa que eu não tinha me preparado para isso, eu estava ali sentado. Ontem eu saí atrás de algumas informações para saber como é que eu poderia ajudar. Eu queria que você abrisse, nós lemos o livro de Provérbios esse mês de janeiro inteirinho. Abra a palavra de Deus em Provérbios, por favor, capítulo 22. Quero ler 2 versículos com você. Tem vários, mas eu só vou ler 2 versículos no livro de Provérbios. Abre aí, preciso que você abra a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 22. Achou? Acharam? Provérbios 22, versículo 9. Vamos ler juntos? O que está escrito? O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. Vamos para Provérbios capítulo 28, capítulo 28, versículo 27. Provérbios 28, 27. O que está escrito? Vamos ler juntos? O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Se eu sei que os nossos irmãos ali estão passando fome, eu esconder meus olhos, eu serei amaldiçoado. Eu não posso saber disso e não fazer nada. Eu lembro que uma das vezes eu ministrei aqui na igreja o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu falei para a igreja, não é possível. Eu tinha 2 pastores alemães em casa. Não tenho mais. Agora eu tenho um negócio desse tamanho. Um shih tzu, desse tamanhozinho assim. Eu gastava 300 a 400 reais de ração por mês com os meus cachorros. E um dia o Espírito Santo falou isso para mim. Não é possível que você vai gastar isso com um cachorro e você não vai dar algo melhor para um homem que está no campo missionário, para um servo de Deus. E eu mudei a minha forma de ofertar. Eu queria que nesta noite, eu não vou levantar ninguém aqui, eu não vou te comprometer com nada. A única coisa que eu quero que você entenda é como funciona o nosso ministério. Se você der 1 centavo para missões, esse 1 centavo vai lá para missões. Aqui na nossa igreja nós somos muito cuidadosos com isso. São 27 anos de história nossa, onde nós somos muito criteriosos com o recurso da casa do Senhor. Então, se você sentiu o teu desejo de fazer algo, um saco de shima é farinha de milho, onde eles fazem uma massa, uma gosma, e eles comem essa massa, se chama massa, inclusive a comida deles. Eles fazem um caldo de peixe assustador. E eles molham essa massa, eles pegam a massa, fazem um bolo na mão, molham nesse caldo de peixe e comem só isso. Um saco de shima custa 130 reais. Para nós enviarmos, até chegar lá na mão dele vai sair por 135 a 140 reais. Esse saco de shima tem que chegar lá, pelo menos para a casa dos nossos líderes. Ah, mas nós temos muito mais. Nós vamos dar para viúvas e órfãos. Ok? Por quantos meses? Eu estava orando a Deus, eu falei, Senhor, não adianta eu dar comida agora, não resolve, eles têm que ter uma lavoura. Então nós vamos fazer isso por 3 meses. Vamos fazer fevereiro, março e abril, amém? Você não se sinta pesado em nada, não se sinta obrigado a nada. Você tem que fazer, se você tiver que fazer, você tem que fazer por amor a Deus, e não porque você é constrangido por alguma coisa. Então, se você sentiu o desejo, você pode fazer um Pix para a igreja, só que você tem que colocar nesse Pix. Aliás, como é que funciona quando você manda Pix para a igreja? Você sabe como funciona? Você manda o Pix, depois você liga aqui na secretaria ou manda no celular da Simone, da pastora Simone, o teu Pix. Se você não mandar e só aparecer o teu nome, a secretaria da igreja vai fazer o recibo, eles vão fazer um recibo onde o teu nome vai atrás do recibo. Todo Pix que chega, o teu nome vai atrás do recibo. E o teu recibo é contabilizado. Se você não colocar o nome,
a gente vai colocar o valor sem saber de quem é. Mas se você fizer um Pix específico para a Shima, para a massa, para a comida deles, você precisa especificar Moçambique. E esse recurso vai para a comida deles. Amém? Eu quero fazer o primeiro envio em nome de Jesus até quinta-feira. Porque eles estão passando fome. Não dá para a gente falar assim, daqui 2 semanas nós vamos mandar. Eu já conversei com o pastor Carlos ontem, mas não falei nada porque eu não tinha direção, não tinha nenhuma direção. Senão eu já teria falado para o culto da manhã, não avisei ninguém no culto da manhã. Vocês são os primeiros que estão sabendo. Mas se você sentiu o desejo, nós precisamos, a princípio, nós precisamos de 15 sacos de farinha. A princípio. Mas se nós tivermos 100 sacos de farinha, nós vamos dar os 100 sacos de farinha lá. Amém? Então que você se mova como Deus colocar no seu coração. Eu vou me mover, a igreja vai se mover. Mas está aqui uma grande oportunidade de você ser abençoado. Vamos ficar em pé, Êxodo capítulo 2. Você está com a palavra de Deus aberta? Êxodo capítulo 2, fique em pé. Livro de Êxodo capítulo 2. Se você tem dificuldade de lidar com Pix, eu não sei fazer isso, você vai lá no quiosque no fundo ali, no final, passa na maquininha do cartão de crédito, como você quiser, e avisa a pessoa lá atrás, isso daqui é para Moçambique. Falou que é para Moçambique, nós já sabemos que é sobre a comida, tá bom? Amém? Você pode fazer no cartão, você pode fazer como você quiser. Nós precisamos ser rápidos para socorrermos os nossos irmãos. Êxodo capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 10. Preste bem atenção no que a palavra de Deus fala nessa noite. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Fale comigo, 3 meses. Fala para o seu irmão, 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e ela o tomou. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Essa história está acontecendo dessa maneira, porque Faraó havia dado uma ordem no Egito para que o povo de Israel não crescesse. Ele estava intrigado que o povo de Israel crescia muito. E ele então queria parar o crescimento dos israelitas. E ele deu uma ordem então para matar todas as crianças que nascessem. Mata todas as crianças. E por causa desta ordem, essa mulher, então, vai salvar o seu filho dessa maneira. Coloca a mão no ombro do teu irmão aí e ora por ele agora. Fala, Senhor, abençoa meu irmão, traz a revelação para ela. Ora pelo teu irmão agora. Fala para Deus, traga a revelação para o meu irmão, Senhor. Senhor, nessa noite nós pedimos que o Senhor nos traga uma revelação, que o Senhor traga para nós, ó Deus, algo do céu, que mude o nosso coração, que nos abençoe para esta semana. Senhor, nós queremos que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, de coisas novas, de coisas extraordinárias, que este mês seja um mês diferente de todos os outros. Então fala ao nosso coração e prepara-nos para esse tempo.
Abençoa, Senhor, as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar. Olha para o teu irmão e fala assim, olha bem para ele e fala assim para ele, você sabe onde Deus quer chegar na sua vida? Não, olha para ele, porque alguns não se olharam aí. Alguém brigou aqui? Está brigado aqui? Você está brigado? Vem aqui que eu vou orar por você agora. Vem cá. Alguém brigou? Que eu falei, olha para o teu irmão, a pessoa nem olhou. Ela ficou assim. Estou brincando, eu nem olhei se aconteceu isso. Mas olha para o teu irmão e fala assim para ele, você sabe onde Deus quer chegar na sua vida? Hã? Será que a gente sabe onde Deus quer chegar na nossa vida? Ou nós estamos andando aqui como se nós fôssemos um número, um CPF? Lá em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Deus nos predestinou e nos elegeu. Predestinação se refere ao que Deus trata com o universo. Eleição é quando trata com o homem, individualmente, pessoas. Paulo diz que ele nos predestinou e nos elegeu. Nós estamos dentro de um grande projeto de Deus, onde o diabo interferiu, é uma verdade, Satanás interferiu nesse projeto. Gênesis capítulo 3. Mas a palavra predestinação, fale comigo, predestinação. Predestinação é a nossa segurança, não sei se você sabe, mas é a nossa segurança. Eu não sei se você já pensou nisso, mas essa palavra predestinação é muito complexa, é difícil demais. Eu mesmo não entendo ela de forma muito perfeita, tenho uma pequena noção, mas ela é a nossa segurança. Porque olha só, dentro desse projeto que Deus tem, o diabo não pode mudar isso. Porque você concorda comigo? Se o diabo conhece a Bíblia melhor que eu, concorda? Ele conhece a Bíblia mais que eu. Se ele olha lá em Apocalipse e vê que ele vai ser lançado no lago de fogo, só se ele for uma besta mesmo para fazer o que ele vai fazer, não é verdade? Hã? Porque se você soubesse que você vai para o lago de fogo, você não vai mudar a direção do negócio? E por que o diabo não muda? Porque tudo isso já está predestinado. Isso está organizado de uma maneira onde, preste bem atenção, não é uma manobra, não é um fantoche ali que Deus colocou. Não, Ele sabe como tudo vai funcionar, e por saber como tudo vai funcionar, Ele escreveu. E uma vez que Ele escreveu, ninguém mais muda isso. Alguém pode falar glória a Deus? Então está escrito, irmãos, não vai mudar, não tem como mudar. Eu vi esses dias, em algumas reportagens, o relógio do fim do mundo. Quem viu esse negócio aí de relógio do fim do mundo? Vocês não viram? Tem um negócio aí nas reportagens falando sobre o relógio do fim do mundo, que falta só alguns minutos para acabar o fim do mundo. Eu quero dizer que esses cientistas não sabem nada sobre o fim do mundo. Quem sabe sobre isso é Deus. E ninguém vai mudar o que Deus escreveu. Amém? Agora, será que a gente sabe que nós estamos dentro desse projeto, que nós não estamos assim largados nesse mundo e parece que nada está acontecendo e parece que as minhas decisões elas são totalmente inconsequentes, ou seja, aquilo que eu faço tanto faz como tanto fez. Será que eu entendo onde eu estou em tudo isso? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso com você. Eu hoje, quando olho para a minha vida, eu olho e falo, puxa, como Deus foi construindo certas coisas na minha vida. Quando eu tinha 11 anos, eu estava do lado do caixão do meu pai, assim, ó, desse jeito. O caixão, e eu do lado do caixão, vendo meu pai assim, ó. E eu pequenininho, sem entender o que estava acontecendo. E me perguntando, por que meu pai morreu? Sendo que existe tanta gente má nesse mundo, porque o meu pai. O tempo vai passando.
Deus vai construindo coisas em nós no meio da dor, no meio das dificuldades. Escute, não foi Deus que matou meu pai. Mas Deus sabia que meu pai morreria naquele dia e naquela hora. Daquela maneira. Mas não foi Deus que matou meu pai. O pecado traz consequências. Já falei sobre isso muitas vezes. Não é Deus que coloca uma doença em nós. Nós temos tantas deformações genéticas dentro de nós que isso vai proliferando. Câncer vão surgindo, doenças vão surgindo. Por causa dos nossos pecados. O que Deus pode fazer, fala para o teu irmão, o que Deus pode fazer, fala para ele. Fale comigo, o que Deus pode fazer é Ele tirar isso de nós. Mas jamais colocar isso em nós. Se Deus for agir, se Ele for agir, Ele vai agir fazendo algo bom para nós e nunca para nos destruir. Mas nessa dor aqui, nesse sofrimento, o Senhor foi me construindo. Tive muitas situações difíceis. O diabo se aproveitou muito disso. Fez de mim um jovem totalmente ferido. Mas mesmo no meio desses ferimentos, mesmo no meio dessas dores, dessa dificuldade de entender essa complexidade da vida, porque com 11 anos de idade, como que eu podia entender essa complexidade da vida? E eu fui crescendo no meio de tudo isso, naquele vazio, envolvido com um monte de coisa errada. Não, nunca me envolvi com drogas, mas me envolvi com muita coisa errada. E mesmo assim, o Senhor foi trabalhando em mim e foi aproveitando dessas situações que muitas vezes me feriam e me machucavam. E o Senhor foi construindo algo dentro de mim, para que no momento em que Ele viesse a me salvar, tudo aquilo que foi ruim na minha vida, de alguma forma viesse a ser bom. Isso é uma coisa de doido. Mas Deus faz isso. Eu não sei se você já teve essa sensação de olhar para trás e falar assim, nossa, eu já me machuquei tanto e hoje eu olho e falo, como foi bom aquilo, porque o Senhor aproveitou aquilo para me ensinar muito. Lembra daquelas chineladas da sua mãe e do teu pai? As cintadas. A minha mãe, ela usava algumas ferramentas um pouco melhor. Ela usava um cabo de vassoura. Naquela época a coisa era leve, irmãos. Na minha época a coisa era leve. Chinelo, irmãos, ele voava com uma velocidade e precisão que vocês não imaginam como ele chegava na gente. Mas hoje, quando a gente se lembra disso, sabe o que a gente fala? A gente fala, puxa, isso doeu pra caramba na época, mas hoje eu entendo que me ajudou. Assim também como as marcas. Eu não quero ficar falando aqui da minha história, mas eu preciso que você associe um pouco da minha história com a tua história. Porque tem muitos machucados que você teve, muitos ferimentos, muitas coisas que marcaram a tua alma, que você precisa entender que não foram para te destruir. Porque Deus não fez isso. Deus não fez isso. Agora Deus vai aproveitar tudo isso para te abençoar por meio daquilo que você já experimentou. Fale comigo assim, Deus vai usar todas as coisas para me abençoar. Deixa eu falar uma coisa que eu espero que você escute agora muito bem. Se o diabo achava que tudo aquilo que ele fez na tua vida, ele ia te destruir, ele se enganou, porque o Senhor vai aproveitar tudo isso para engrandecer o nome dele. Tudo. Pode guardar isso na sua vida. Se os demônios olharem e falarem assim, agora nós vencemos, nós fizemos, machucamos, abusamos dela, frustramos, ela se machucou, ela se feriu, olha, tem um monte de marcas. Se os demônios olharem e falarem, agora nós vencemos, escute, Deus olha para isso e fala, eu vou usar todas essas tuas marcas para te abençoar. É isso que Deus faz. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Deixa eu falar um pouquinho dessa situação aqui de Moisés. Uma mulher chamada Joquebede, olha que nome bonito para você colocar na tua filha.
Qual que é o nome? Você já nem consegue falar de novo, né? Joquebede. Ela casa com um homem chamado Arão. Arão. É o pai de Moisés. Amrão, o pai de Moisés, casa com Joquebede. Ele vai ter o primeiro filho chamado Arão. Depois vai ter Moisés, que é o segundo filho, e Miriam. E quando Moisés nasce, ele nasce nessa confusão. Escute, Deus escolheu Moisés para ser o libertador? Sim ou não? Será que Deus não tinha uma outra época para fazer Moisés nascer? Tinha que nascer bem numa situação dessa? Você já teve aquela sensação assim? Principalmente quando você era adolescente? Por que que eu nasci nessa casa? Já lembra? Minha mãe ama mais meu irmão do que eu. Se ama mais ele do que eu. Agora que a gente é pai, a gente olha e fala, nossa, como a gente era doido mesmo, né? Mas você lembra dessa época? Deus levanta Moisés para que Moisés se tornasse o libertador de Israel. Sopra no ventre de Joquebede vida. Para que Moisés nascesse para ser o libertador de Israel. Só que numa época de muita dificuldade. Onde Faraó havia dado uma ordem para matar todas as crianças. E agora nós temos um menino chamado Arão, que é o irmão de Moisés, o mais velho. E tem outras da família, e ele agora vai guardar esse menino, e a mãe, diz a palavra de Deus, que Joquebede vai guardar a criança por 3 meses. Fale comigo, 3 meses. 3 meses ela vai guardar. Chega um momento, a palavra de Deus diz no capítulo 2, diz que ela não tinha mais como esconder. Não tinha mais. Versículo 3 diz assim, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. 3 meses se passaram, o menino estava muito grande, provavelmente ele chorava, as vizinhas estavam vendo, as pessoas iam descobrir, esse menino ia morrer. E aí ela resolve pegar a criança, colocar num cesto, calafetou o cesto com piche, fechou, e ela colocou no rio, e colocou em direção ao palácio, e ali vem a princesa vê o cesto, ela fala para as suas empregadas, vai lá ver o que tem naquele cesto. Quando pega o cesto, vê que tem uma criança linda dentro, e ela fica com a criança. Aí a princesa ainda chama a mãe da criança, fala assim, arruma uma hebreia para dar de mamar para essa criança. E aí fala, tem a mãe. Trazem a mãe para dar de mamar para Moisés. Não é uma história de doido? Ainda chama a mãe para dar de mamar. E o pior ainda, pior o melhor, né? A princesa ainda fala assim, cuida dele que eu vou pagar ainda para você cuidar dele. Você consegue ver que uma história que estava toda perdida, uma história que era para ser um fracasso, vai terminar de forma maravilhosa? Consegue enxergar essa história? Me perdoe, mas deixa eu te falar uma coisa. Você consegue enxergar essa história? Que era uma história para dar tudo errado, e de forma maravilhosa, ela termina de forma maravilhosa essa história. A criança é salva, a mãe que alimenta, e ainda ganha do INSS para cuidar da... Essa é a forma como Deus tem agido na sua vida. A tua vida era para ter sido uma história de fracasso e de dor, e o Senhor resolveu fazer dela uma história diferente através de Jesus. A tua história era para terminar de forma triste, e tudo de forma errada, mas através de Jesus Deus vai mudar totalmente a tua história. Porque não há quem ande com Deus que Deus não faça com que o plano dele seja perfeito na sua vida. Fale comigo, o caminho de Deus é perfeito. Fala para o teu irmão, o caminho de Deus é perfeito.
A gente não entende muitas coisas, mas Deus trabalha dentro desses propósitos, Deus trabalha dentro dessas coisas que Ele planeja para chegar num determinado fim. Olha só, eu achava que Deus queria construir algo na minha vida, até os meus 25, 30 anos, eu achava que Deus estava querendo construir alguma coisa na minha vida, por tudo aquilo que eu vivi, desde a morte do meu pai, depois a morte do meu irmão, todas as dores que eu passei, eu achava que Deus estava querendo construir alguma coisa na minha vida, pessoal. Até que eu comecei a entender com o tempo, que não era só na minha vida que Deus queria construir, mas também naqueles que estavam à minha volta. Que Deus queria tratar e ajudar a fazer algo naqueles que estavam à minha volta, através da minha história. Olha, o que você vive na sua história, você tem que entender que Deus quer usar isso. Porque senão você não teria razão de você viver isso. O Senhor quer trabalhar através da sua vida. Eu preciso que você veja algumas coisas nessa nossa história aqui de Êxodo, para você aprender aqui como o Senhor trabalha nesse processo. E como Ele, dentro desse processo, Ele vai colocando o seu propósito, né? Ele vai trabalhando, porque olha, Ele colocou a princesa para cuidar de Faraó, de Moisés, Ele colocou a princesa para arrumar a mãe para alimentar, Moisés foi criado dentro do palácio, tudo isso tinha dentro de um propósito. Qual que era o propósito? Libertar Israel. Então eu quero voltar a te fazer a seguinte pergunta que eu fiz no começo. Será que você sabe o que é que Deus está fazendo na sua vida? A tua história. Será que você sabe o que Deus quer fazer na sua vida através daquilo tudo que você já experimentou? Ou Ele deixou você experimentar tudo isso, Ele permitiu, né? Porque Ele sempre soube. Simplesmente para ver você sofrer. Ou Ele quer fazer algo através de você? Ele quer fazer algo. Quero caminhar um pouquinho com você aqui, para você aprender algumas coisas, para você entender esse processo que Deus está trabalhando em você. Esses sofrimentos que você já teve, as suas lutas, suas decepções, traições, situações que você olha e fala assim, Senhor, eu não merecia passar por isso. Não é justo eu passar por isso. E vou te falar, quando você fala assim, Deus, não é justo eu passar por isso, talvez nos céus, talvez, porque Ele é o verdadeiro juiz, talvez Deus nos céus, Ele olha e fala assim, realmente não é justo você passar por isso. Então, Senhor, se o Senhor está vendo que não é justo, por que o Senhor vai deixar eu passar? E aí não tem resposta. Mas existe um ensino. O ensino de que Ele pode até deixar você passar, porque isso vai fazer você crescer nesse processo que Ele tem para você. Ah, mas não podia ser diferente? Não podia. Deus não erra. Fale comigo, Deus não erra. Já falei aqui recentemente, né? Deus não fica fora do tempo. Ah, Deus está atrasado. Deus não se atrasa. Deus não erra. Deus não se engana. Deus não é como nós. Deus não tem nada a ver com os nossos sentimentos. Deus não é semelhante a nós. A única coisa que nós somos semelhantes a Deus é na questão do Espírito. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos seres eternos. Só isso. Mas Ele não é como nós. Então não ache que Deus erra. Se Ele olha e fala assim, você precisa passar por esse processo. Acredite que você tem que passar pelo processo. Mas o processo me machuca. Ele pode te machucar. Mas Ele vai fazer você crescer e vai colocar você dentro do plano dEle. Aprenda a primeira coisa aqui que é importante para nós caminharmos nisso. Fale comigo assim, eu não posso ter medo do que está à minha frente. Fale novamente, eu não posso ter medo do que está à minha frente. Dentro desse processo, se eu começo a entender que Deus está trabalhando em mim, que trabalhou em mim durante todas essas situações que eu vivo, né, eu estou aqui na minha vida, né, hoje, e tem coisas que eu escuto que eu falo, meu Deus, mas não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que eu vou passar por isso. Não é possível que
que isso estava acontecendo na minha vida. Mas quando eu começo a falar, a questionar essas coisas, eu sei que Deus está trabalhando em mim. Eu sei que Deus está fazendo algo na minha vida. Eu sei que Deus está trabalhando no meu coração para que eu cresça. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não preciso ter medo do que está à minha frente. O que estava à frente de Joquebede, o que estava à frente da mãe de Moisés, era uma situação caótica, crítica, de destruição, de morte. Havia um comando maligno ali, havia um comando de demônios ali para matar, não era só para machucar, era para matar. E essa mulher se colocou debaixo desse comando de Deus. E é interessante que a palavra de Deus diz que, ainda que toda aquela situação tivesse se levantado, ela ficou aguardando, ela esperou o tempo certo para se mover. Ainda que aquela notícia tenha sido uma notícia assustadora, ela não saiu tomando decisões precipitadas, ela não saiu tomando decisões aleatórias que pudessem complicar toda a vida dela. Pelo contrário. Eu não sei como que era a oração de Joquebede, da mãe de Moisés. Mas quando eu vejo a forma como Moisés falava com Deus, e quando eu vejo a forma como Miriam, que é a irmã de Moisés, adorava o Senhor, eu começo a ver que ela ensinou os seus filhos a ter um relacionamento muito íntimo com Deus, numa conversa muito franca com Deus. Moisés tinha uma conversa tão franca com Deus que ele falava assim: Senhor, se o Senhor não for à frente, pode me matar. Era uma conversa franca? Sim ou não? Se você vê a adoração de Miriam, quando eles atravessam o Mar Vermelho, a forma como ela adora, ela pega um tamborim, começa a adorar a Deus. Se você vê o cântico dela, você vê que ela foi ensinada dentro da casa dela a ter um relacionamento diferente com Deus. Mas essa mulher, apesar de toda uma situação ter sido desenhada de forma tão desfavorável, ela não ficou com medo. Ela esperou. Ela aguardou, ela não se precipitou. Não há um versículo na Bíblia que fale que ela foi uma mulher medrosa, uma mulher que ficou... Pelo contrário, diz que ela ficou esperando 3 meses. 3 meses esperando aquela situação. Talvez ela pensasse assim: amanhã Faraó vai revogar esse decreto. Amanhã Faraó vai mudar essa situação. E ela escutando os choros das crianças, e crianças sendo mortas, e crianças sendo mortas, e crianças sendo mortas. Só que Deus tinha um propósito naquela vida. E se eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, ainda que o que eu esteja vivendo não seja o que eu quero, eu tenho que entender que no final vai ser o que Deus quer e vai ser o melhor para mim. Eu só preciso esperar. O problema é que nós somos muito precipitados, não somos? Sim ou não? Nós somos muito rápidos. E esse mundo está nos ensinando a ser cada vez mais rápido. Eu sou da época da carta que tinha um selo. Já lembram disso daí? Lembra? Você tinha que lamber o selo para colar na carta. Isso existiu. Eu sou dessa época que para você receber uma comunicação demorava uma semana, 10 dias para chegar. Hoje não, é segundos. Você quer falar com o irmão, você manda um WhatsApp para ele. Você fica vendo se ele visualizou ou não. Você quer respostas na hora. Esse sistema está nos fazendo ser cada vez mais precipitados. Onde nós tomamos decisões cada vez mais rápidas. E por tomarmos decisões cada vez mais rápidas, nós erramos. Eu falo algumas coisas para as pessoas que andam comigo. Quando eu me sinto ameaçado em alguma coisa, ou quando eu sou pressionado por alguma coisa, aí é que eu paro mesmo. Se chega alguma situação e fala para mim assim: não, mas você precisa... Ah, você falou para mim, precisa, agora é que eu não faço mais.
Então você já sabe como que eu funciono. Porque quando alguém vem e começa a me pressionar, começa a me empurrar, sem que eu tenha tempo de pensar, eu sei que eu posso errar. Eu sei que eu posso não. Eu sei que eu vou errar. Então eu não posso ter medo do que está à minha volta. Eu tenho que entender que se eu estou dentro desse propósito, desse Deus que criou os céus e a terra, e Ele está trabalhando na minha vida, Ele vem trabalhando na minha vida, até mesmo no meio dos sofrimentos. Se Ele veio trabalhando na minha vida, até mesmo no meio dos sofrimentos, eu tenho que entender agora que eu sou crente, que Ele vai continuar trabalhando na minha vida. Então eu não preciso ter medo, eu preciso ter fé para entender que isso no final vai dar certo. Lembram de Lázaro, quando Lázaro morreu? Lembram da história de Lázaro? Lembram? Quando Lázaro morreu, primeiro, antes dele morrer, Jesus fala assim, Lázaro está enfermo. Aí os discípulos ficam todos desesperados. Aí de repente Jesus fala, Lázaro morreu, depois de 4 dias. Os discípulos falam, Senhor, se ele morreu, então tudo bem, né? Aí Jesus fala assim, nós vamos até lá. Só que Jesus indo até lá, ele corria risco de ser morto. E os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos falaram, nós vamos até lá, nós vamos morrer. Você não está vendo, Senhor? Você está errado, nós vamos até lá, nós vamos morrer. Só que tudo aquilo fazia parte de um propósito. O Senhor sabia que com a morte de Lázaro, Ele iria, depois de 4 dias, iria ressuscitar Lázaro, e Lázaro ia ser um testemunho da sua divindade, de que ele era Deus. Mas quem estava no meio daquilo lá só viu o problema. Quando você vê situações difíceis, peça para Deus te mostrar o propósito dele na sua vida. Quando você vê situações difíceis, fale para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Onde é que eu tenho que chegar? Em vez de você ficar com medo e se acuar e retroceder e se fechar e ficar com medo do que os outros vão falar, do que os outros estão pensando, de como você vai terminar, em vez de você ficar pensando nessas questões de medo, chegue para Deus e fale para Deus, Deus, o Senhor é aquele que tem o controle do universo, eu estou no meio disso. Qual que é o teu propósito na minha vida diante disso? O que o Senhor quer fazer? Meu marido está desempregado, Senhor. Qual que é o teu propósito? O que eu preciso aprender? Em vez de você ficar olhando e falando, está vendo? Perdeu o emprego de novo. Não sabe trabalhar. Você sabe que a mulher rixosa é pior que ficar debaixo de uma goteira, não sabe? Está escrito lá em Provérbios. A mulher rixosa é pior que ficar debaixo de uma goteira. Alguém já ficou debaixo de uma goteira? Fica debaixo de uma goteira que você vai ver, você fica louco. Em vez de você ficar arrumando culpados, quando você estiver vendo situações difíceis, situações destruidoras, fale para Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo construir na minha vida diante disso? E muitas vezes Deus vai falar assim para você, eu estou falando como homem, mas talvez o Senhor fale para você, quero criar em você coragem, quero criar em você uma personalidade forte para você resistir coisas maiores. Porque, irmãos, se eu não sei lidar com certas coisas pequenas agora, como é que eu vou lidar com coisas maiores lá? Não há homem que Deus tenha chamado para grandes coisas que não tenha passado por grandes problemas. Pode olhar. A história de homens que Deus levantou para grandes coisas, geralmente por trás dele tem muitos problemas. Então aprenda a olhar para as situações sem ter medo delas, mas pedir para Deus, Deus me mostra qual que é o seu propósito. O que o Senhor quer me mostrar no meio de tudo isso? O que o Senhor quer forjar em mim? O que o Senhor quer tirar de dentro de mim? Você sabe que quando a prata, eu falei o quê? Você sabe quando a prata ela é forjada, ela é colocada no fogo, sai a escória, né? A escória. Aí você olha para aquela
para aquela escória, ela parece prata. O que sai da prata parece prata, mas não tem valor nenhum. Porém, a prata que está limpa, ela passa a ter um valor muito maior. Então, aquilo que Deus está trabalhando na tua vida hoje, que você olha que você está falando, oh, essa minha dor aqui, ele me abusou, ele me machucou, ele me feriu, ele me roubou, ele me traiu. Isso tudo que você está chorando, não tem valor nenhum, é escória. Mas você tem um valor cada vez maior, porque o Senhor está trabalhando em você. Então, deixe o Senhor te purificar e tirar o que tem que tirar de você. Quanto mais o Senhor trabalhar em você e mais Ele tirar as coisas de você, mais valioso você vai ser. Mais valor você vai ter. Aquilo que o mundo fez na gente, que nos feriu, você olha, não tem valor nenhum. Mas deixa o Senhor tirar, porque isso vai valer, você vai ver o quanto você agora é valioso diante dos olhos do Senhor. A segunda coisa que a gente aprende aqui é, quando você estiver vivendo essas situações, busque em Deus alternativas. Fale comigo, alternativas. Gente, essa senhora chamada Joquebede, era uma menina ainda. Ela esperou 3 meses para tomar uma decisão. Quanto tempo? 3 meses. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está aqui, não está, né? Sua mente está aqui, né? Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. O problema dela era sério? Sim ou não? Ela corria risco de perder o filho dela a qualquer momento? Sim ou não? Quanto tempo que ela demorou para tomar uma decisão? Pergunta para o teu irmão, e se fosse você? Eu acho que eu já teria tentado sair do Egito. Eu teria feito um túnel no meio da areia para fugir. Eu tentaria, sei lá, nem imagino o que eu faria. Porque eu sou como nós somos todos iguais. Mas o que a gente aprende com ela? Você quer ver como isso daqui tem uma lógica? Quanto tempo que ela demorou? 3 meses. E depois qual foi a decisão dela? A decisão mais sana do mundo, não foi? Ela falou, vou pegar meu filho, colocar num cesto e vou mandar lá para casa do cara que quer matar meu filho. Não foi isso que ela fez? Não foi uma decisão sana ou foi insana? Vamos lá, gente. Foi sana ou insana? Mas ela demorou 3 meses. Esse plano, eu acho que veio lá de cima. Porque esse plano não era normal. Concorda? Vamos lá, gente, vamos pensar. Você está lá com a tua esposa conversando. Não tem mais como esconder a criança. Vão descobrir, vão nos matar. Já passaram-se 3 meses. O que você quer fazer? Aí tua mulher fala assim, vamos colocar num cestinho. Ai, graças a Deus, tá bom. Prepara lá. Aí você prepara, coloca o piche em volta, o betume, fechou. Já testei lá no Nilo, não afunda. Vamos colocar um neném, tá bom. Colocamos, Moisés. E agora, o que a gente faz? Vamos levar lá para a princesa. O quê? Não vamos levar lá para a princesa. Você está doida? Eles estão querendo matar nosso filho. São eles que querem matar nosso filho. Não, mas vamos levar, é para levar para lá. Vamos pensar, você faria isso? Porque eu não faria. A menos que Deus tivesse me dado essa instrução. Concorda? A não ser que Deus tivesse falado comigo. Faça isso. Não seja precipitado. Tome cuidado com essas acelerações aí do mundo. Veja como esses 3 meses devem ter sido difíceis. Porque nós temos que olhar que é mãe.
Nós temos que olhar que essa mulher aqui não era um robô. Quando você olha no versículo 3 que diz assim, não podendo mais esconder, essa palavra aqui está dizendo que ela não tinha mais saída. Essa palavra aqui está falando assim, ela não tinha mais saída. Ou seja, essa mulher não tinha mais o que fazer, ela tinha que tomar uma decisão. Porém, essa decisão não foi uma decisão aleatória. Com certeza o Espírito Santo estava comandando ela. Nós precisamos aprender, estou falando nós, precisamos aprender quando o Espírito Santo de Deus está nos levando a fazer coisas. E nós precisamos entender que o Senhor quer que a gente faça. E a gente começa a achar muito que estamos no mundo natural, né? A gente fala, mas será que é Deus mesmo? E o Senhor muitas vezes quer agir através da gente, querer fazer através... E a gente olha e fala assim, nossa, mas isso que eu estou pensando é uma coisa de doido. Nós precisamos aprender que Deus, Ele nos dá alternativas. Ele nos dá saída, Ele nos dá estratégias. Ela podia ter se desesperado, ela podia ter ficado aflita. Mas não, ela tinha uma estratégia, ela tinha uma saída. Eu vou fazer um cesto, eu vou colocar betume nesse cesto, eu vou fechar isso tudo, eu vou colocar a criança dentro disso. Ela tinha uma saída. E Deus a honrou. Eu já falei para vocês que tudo aquilo que a gente precisa, com certeza Deus nos dará. Fale comigo, tudo aquilo que eu preciso, com certeza o Senhor me dará. Fale comigo, o que eu preciso, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará, amém? Tudo aquilo que você precisa, Deus vai te dar. Mas tudo aquilo que você quer, você vai precisar fazer. Você tem que ter estratégia. Você tem que buscar Deus. Você tem que ter inteligência para ir até Deus e falar, Senhor, como é que eu vou agir diante dessa situação que eu não tenho saída? Eu ganho 1.000 e eu gasto 900. O que sobra não dá para eu viver. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. As coisas estão subindo. O meu salário está do mesmo jeito. A coisa está ficando cada vez pior. Eu não tenho mais de onde diminuir. Eu não sei mais o que fazer. Não? Vá até Deus que o Senhor vai te dar estratégias. Talvez seja esse o momento que o Senhor vai tirar você dessa condição para fazer você abrir um negócio novo e você passar a ter um desafio maior na sua vida. Porque só em momentos difíceis que Deus nos empurra para coisas maiores. Está entendendo? Deus está falando com você? Não estou falando de você abrir sua empresa, mas você está entendendo que o Senhor pode estar te dando alguma estratégia, pode te dar estratégias novas? Não adianta você ficar na sua casa só reclamando, Deus, está tudo subindo, está tudo e vai subir cada vez mais, Senhor. Irmãos, o nosso país está numa situação muito difícil. Esses próximos anos será muito difícil para a nossa nação, mas não para aqueles que são do Senhor. Você recebeu? Vai ser muito difícil na nossa nação, mas para aqueles que são do Senhor, eles vão ser guardados. Olha só os nossos irmãos lá em Moçambique, eles estão passando por uma luta. E talvez as pessoas olhem e falem assim, nossa, Moçambique está debaixo de uma maldição por causa das feitiçarias, por causa das bruxarias. E realmente, mas olha só o que o Senhor falou na sua palavra. Já fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. E eles estão lá passando necessidade e Deus move o nosso coração agora para ajudá-los. Deus não é fiel? Agora deixa eu te falar uma coisa, se Deus está ajudando eles, não vai te ajudar? Não vai te ajudar? Vai te ajudar. Porque o mesmo Deus que está olhando para eles, também olha para você. O que nós precisamos é confiar agora. E buscar em Deus estratégias. O apóstolo Paulo, você conhece um apóstolo que seja mais abençoado, assim, no sentido de receber mais revelação do que o apóstolo Paulo?
Tirando o apóstolo João, ninguém recebeu mais revelação do que o apóstolo Paulo. O apóstolo de cartas que mais escreveu foi o apóstolo Paulo. Quem mais escreveu linhas foi Lucas, que escreveu o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, e escreveu Atos. É o que mais escreveu linhas, palavras. Mas o apóstolo Paulo é o cara que mais escreveu, que mais revelação teve. Chegou um momento que ele teve dificuldade na sua vida. Sabe o que ele foi fazer? Ele teve que começar a fazer tendas. Começou a fazer tendas, para vender tendas. E quando ele começou a fazer tendas, para vender tendas, o apóstolo Paulo podia pensar assim: mas meu Senhor, eu vi o céu, e agora estou sendo obrigado a fazer tendas. Só que nesse processo de fazer tendas, ele conhece um casal chamado Priscila e Áquila. Um casal rico, que começa a abençoar o ministério dele. E agora ele consegue fazer primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Ou seja, aquilo que Paulo olhava e falava assim: eu estou fazendo tendas. Nisso Deus preparou algo para fazer ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. Aquilo que você está vivendo, você tem que entender que Deus está te preparando para você chegar onde Ele quer que você chegue. Você está dentro de um propósito de Deus. Enxergue isso, procure isso. Não procure culpados, procure os propósitos que Deus tem para a sua vida. Ou você acha que você está aqui somente para ter filhos e morrer e ir para o céu? Lá no céu, se você não avançar no que Deus tem para você, você não vai morar no mesmo condomínio que eu, não. Você sabe que vai ter mansões lá nos céus, né? Mansões celestiais. Eu quero morar numa delas. Você quer morar onde? Porque tem crente tão tapado. Eu já vi crente falando assim para mim: se eu morar num barraco no céu, pelo menos é o céu. Sai fora, meu. Já passei muita luta aqui na terra. Lá no céu eu quero morar pertinho de Jesus. E você quer morar onde? Então procure o propósito de Deus para a sua vida. Procure o propósito de Deus para a sua vida. O que você está vivendo não é para te destruir. O que você está vivendo é para te fortalecer. Fortalecer teus filhos. Fortalecer essa geração. Você já viu que essa geração está sendo trabalhada para ser destruída? Essa geração é controlada em tudo, irmãos. E se você não crescer no propósito de Deus, você vai perder seus filhos. Se você não perder seu filho, você vai perder seus netos. Entra dentro do propósito de Deus. Mas tem uma terceira coisa aqui que a gente aprende para a gente poder orar. Fala para o teu irmão: seja corajoso. Não tenha medo. Busque as alternativas de Deus e seja corajoso. E na direção de Faraó, essa mulher foi corajosa. Mas eu não só digo que ela foi corajosa de fazer o que ela fez, levando o cesto em direção ao Faraó. Eu acho que a maior coragem, porque eu tento quando eu leio essas coisas e eu vou pregar, eu fico imaginando se fosse eu. Eu acho que o maior ato de coragem dela não foi levar o cesto em direção ao palácio. Para mim, talvez para vocês possa ser isso. Para mim, o maior ato de coragem dessa mulher, sabe qual foi? Qual foi? Para mim, o maior ato de coragem dela foi soltar o cesto. Porque muitas coisas a gente pensa, planeja, constrói na nossa mente, mas nós não executamos. Sim ou não? Quantas coisas que a gente idealiza, né? Quando eu casar, eu quero namorar com uma pessoa que seja assim, 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 e assim, e assim. Aí idealizou tudo isso. Aí chega um negócio que é tudo assim. Ai, Deus, obrigado. Mas você pensou em tudo isso, agora desesperou?
Desesperou, estava com um negócio assim no coração, na cabeça. Aí aparece um negócio aqui assim, você já desesperou? Já ficou no deserto, já está doido agora, está fazendo qualquer coisa? Isso é nos negócios, a gente idealiza um monte de coisa de negócio, projetos, ideias. Aí de repente vem qualquer situação, você deixa tudo isso e começa a fazer algo diferente. Eu acho que o mais difícil não foi ela levar o cesto em direção ao palácio da princesa. Para mim, o ato de coragem dela foi realmente soltar e falar, vai. E esperar agora ver Deus fazer. Fala para o teu irmão assim, solta o cesto. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Sim ou não? Quer que eu faça um desenho? Solta o cesto. Se você já sabe como Deus está fazendo, e você já tem uma coisa no seu coração, você já tem uma estratégia, você já idealizou isso, você já olhou e falou assim, Deus está me mostrando um desenho, eu vou calafetar esse cesto, eu tenho aqui a minha alternativa, eu sei agora o que eu tenho que fazer, eu não tenho medo dessa situação que está à minha frente, não, eu vou encarar ela, está difícil, mas vou encarar, vou fechar o cesto, tá. Colocou no rio, solta agora, seja corajoso, deixa o Senhor cuidar disso agora. Porque enquanto você segurar o cesto, não adiantou nada, todo o teu planejamento, toda a tua boa intenção, todas as tuas orações, se você continua segurando a coisa na tua mão. Solta, fala, Senhor, cuida disso. Cuida disso. Agora está aqui, ó. O Senhor me deu a estratégia, eu esperei, eu sei o que eu tenho que fazer. Então agora, está aí, Senhor. Eu vou só ver como que isso vai terminar. E como é que vai terminar? Como é que vai terminar? Vai terminar de forma abençoada. Porque aquele que você tem confiado, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrependa. Ele vai cumprir a palavra dele em você. Feche a sua Bíblia. Vamos orar. Deus está trabalhando dentro desses processos. Nossa nação tem acontecido tantas coisas na nossa nação, tantas situações. A igreja de Araraquara tem vivido momentos tão difíceis, tão diferentes. Mas Deus está trabalhando nesses processos. Talvez você olhe para a tua vida e você fale assim, Senhor, eu estou indo na igreja, estou junto, tenho feito tudo que o Senhor tem esperado de mim dentro da minha casa, mas coisas difíceis têm acontecido. Você está dentro de um processo. Fale para Deus, o que o Senhor quer que eu entenda em tudo isso? O que o Senhor quer de mim? Onde é que eu vou chegar nisso? Porque não é para me matar, não é para me destruir. Então onde que o Senhor quer chegar? O que o Senhor quer fazer de mim? O Senhor me quer mais? Eu não sei se você sabe, mas eu vou te falar, talvez você não saiba. Sabe quantos anos Moisés viveu? 120 anos. Quanto? Sabe quantos anos que ele ficou dentro do palácio? 40 anos, falei comigo, 40 anos. 40 anos que Moisés achava que ele era alguém. 40 anos que ele pensou que ele era alguém. Aí ele mata um egípcio, vai lá para o deserto, se afasta. E ele fica 40 anos no deserto cuidando de um pouco de ovelhas que era do seu sogro, nem era dele. 40 anos que ele achava que ele era alguém. 40 anos que ele viu que ele não era ninguém. Até que a sarça
ardeu diante dele. O processo de Deus lá atrás, que fez desse menino dentro de um cesto de junco ser guardado, que cresceu dentro dos palácios, aprendeu estratégias de guerra, aprendeu estratégias de homem, aprendeu a ser homem, um homem de honra, e depois aprendeu as dificuldades de um deserto. Agora, depois de 80 anos, Deus chama esse homem e fala assim: eu vou te usar. Eu? Sim, porque todo esse processo foi para te preparar para coisas maiores. Fala para o teu irmão: Deus está preparando coisas maiores para você. Fale para ele: Deus está preparando coisas maiores para você. Ah, mas eu vivi 40 anos no palácio e agora estou 40 anos no deserto. Deus está trabalhando em você. 40 anos que ele achava que ele era alguém, 40 anos que ele viu que ele não era ninguém, e agora que ele não é ninguém, ele começa a entender que Deus vai usar um ninguém para libertar Israel. Mas Deus usou todo o processo. Qual é a tua história? Eu tenho a minha, você tem a sua, não tem? Difícil alguém que não tem uma história difícil. Temos as nossas histórias difíceis, não temos? Eu perdi pai e perdi irmão. Talvez você tenha perdido tua mãe, alguém que você amou muito, um filho. Talvez você tenha sido machucado, frustrado, coisas que você tenha, pessoas que tenham te destruído. Quanta coisa difícil que a gente vive. E aí Deus fala assim: vou usar tudo isso porque eu não terminei a obra na tua vida. Deus não terminou. O dia que terminar, você vai para o céu. Fala para o teu irmão: quando terminar, você vai para o céu. Se você está aqui é porque a obra não terminou, amém? Então não terminou, Ele vai fazer. O que eu só preciso é entender isso. Vamos ficar em pé, vamos orar. Queria chamar nossa liderança aqui para frente, nossos pastores, nossos homens e mulheres que são ungidos, para vir aqui para frente, pastores, presbíteros, diáconos, ministros. Vem aqui para frente, nós vamos orar. Eu sei que a gente precisa orar por algumas pessoas aqui nessa noite. Vamos orar. Vamos orar, porque nós temos um Deus que sabe do nosso coração, sabe das nossas dores, sabe das nossas lutas. Então vamos pedir para que Ele nos abençoe. Se você precisa de oração, antes de você sair do teu lugar, escute para você se mover com entendimento. Culto racional, aqui ó, na mente. Não pode ser emocional, tem que ser com a razão. Tem que ser: eu entendi. Deus quer fazer algo em você. Ele vem trabalhando isso. Eu falei isso recentemente. Hoje eu fico pensando assim: será que meu pai, se ele tivesse vivo, eu estaria na igreja? E às vezes eu fico pensando: será que se eu não tivesse todas essas minhas lutas, eu teria hoje a firmeza que eu tenho em algumas coisas? A minha resposta é muito fácil. Dessa segunda, eu sei que Deus veio trabalhando em mim para me fazer mais experiente, mais forte em algumas coisas. É o que Deus está fazendo em alguns de vocês. Então feche seus olhos agora, porque nós vamos orar. E se você precisa que esses homens de Deus coloquem a mão sobre a sua cabeça com óleo e te abençoe, para que você procure esse propósito. Para de ficar procurando, sabe, essa escória aí, olhando para o lado e falando: nossa, você está dando valor a uma coisa que não tem valor. Você está dando valor a coisas que não tem valor. Deus está trabalhando em outra área da sua vida. Deus está trabalhando no teu coração. Deus está fazendo de você uma pessoa cada vez mais valiosa. Então não fique se colocando como um coitadinho, como um pequenininho. Você é um filho de Deus. E aquele que te salvou por meio de Jesus está te forjando, está fazendo de você uma pessoa cada vez mais experiente, mais preparada para aquilo que Ele tem para você. Porque se é verdade que Ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu tenho que estar cada vez mais preparado para coisas maiores. Então, se você precisa de alguma oração, que a gente ore por você, você vai vir aqui para frente, que eu vou estar orando pela igreja. Você vem para frente, que nós vamos abençoar você. Amém? Senhor, eu quero pedir por esse momento agora. Abençoa os teus filhos. Se você precisa de oração, pode vir. Senhor, abençoa os teus filhos nesse momento agora.
para que nós possamos encontrar o teu propósito nas nossas vidas. Senhor, unge a nossa cabeça com óleo, para que o nosso cálice transborde, para que a nossa alegria seja no Senhor, para que nós não fiquemos presos nas dificuldades, mas que nós possamos buscar no Senhor estratégias, que nós possamos buscar no Senhor, ó Deus, o entendimento, o tempo certo para fazermos as coisas. Dá-nos a coragem, Senhor, para soltar o cesto. Dá-nos a coragem para soltarmos aquilo, Senhor, que muitas vezes nós seguramos com as nossas mãos, tentando manter o controle das coisas, com medo. Senhor, ajuda-nos a sermos ousados e a sabermos, a termos a certeza de que o Senhor está à nossa frente, de que o Senhor é aquele que vai nos guardar, que o Senhor é aquele que vai nos ajudar. Senhor Deus, olha para nós nesta noite, Senhor. Olha para nós e tenha misericórdia de nós, Senhor. Traz sobre a tua igreja esta graça. Traz sobre a tua igreja, Senhor, o entendimento de que o Senhor está trabalhando em cada um de nós dentro de um propósito de nos fazer cada vez mais fortes, um propósito de salvar a nossa nação, um propósito de salvar a nossa família. Porque, Senhor, eu duvido que Joquebede soubesse o que o Senhor estava para fazer através de Moisés, mas o Senhor ali tinha um propósito, e o Senhor preservou a vida de Moisés. O Senhor deu a estratégia para ela, o Senhor deu a coragem para ela e para o seu marido. Ó Deus, dá-nos dessa coragem, dá a cada um de nós essas estratégias, Senhor. Ó Deus, diante deste mundo com tantas dificuldades, com tantas situações, diante de tantas situações que nós já vivemos, que nos machucaram, de perdas, de dor, de traições, de pessoas que nos feriram, nos machucaram, diante de tantas situações, que esta escória fique de lado, Senhor, e que nós possamos olhar para aquilo que realmente tem valor. O Senhor trabalhando dentro do nosso coração, na nossa vida. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha na nossa vida, Senhor. Faz-nos crescer. Ajuda-nos a soltarmos o cesto. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a olharmos para Ti e termos a certeza que no final tudo vai dar certo, porque o Senhor é aquele que está à frente da nossa vida. Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor disse que Tu és o nosso pastor, e esta é a verdade. Esta é a verdade. Nesta noite eu ainda peço que o Senhor nos abençoe, ao ponto, Senhor, de podermos ainda abençoar outros, como nós queremos fazer. Senhor, se a história do nosso Brasil se tem uma palavra, uma declaração de que o Brasil vai passar por dificuldades, Senhor, nós declaramos que a Tua igreja não passará, que os Teus filhos não passarão. Pelo contrário, nós ainda ajudaremos a outros, nós ainda abençoaremos a outros, daremos comidas a outros, porque o Senhor está conosco. Não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor está conosco. Não é porque nós somos os melhores, mas é porque o Senhor está conosco. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos em Ti. Soltamos o cesto, Senhor. Soltamos o cesto. Toma o controle dessa situação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos com a Tua graça, ajuda-nos com a Tua misericórdia, ajuda-nos com o Teu poder. Gera os Teus milagres no meio da Tua igreja, Senhor. Traz a cura, traz a cura, traz a cura onde há doenças, traz um milagre financeiro onde há dificuldades, traz a saída onde está faltando saída, traz a graça onde falta graça. Faz o Teu milagre, Senhor, no meio da Tua igreja. Nós entregamos ao Senhor o nosso cesto. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Cuida de nós, Senhor.
Xerebalabalabassuri cantaralaxaralabaias. Rocolobalabasherelebalabassaralabalabas. Rocolobalabasharalabalabassurianderelebalabalas. Vem Espírito de Deus, vem Senhor da glória. Toma a tua igreja nesta noite. Vem Senhor, toma a tua igreja nesta noite. Toma a tua igreja nesta noite. Santo, 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 santo é o Senhor. Igreja, comece a adorar o Senhor. Comece a declarar que Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Senhor, nós te entregamos todas as coisas. Senhor, tudo está nas tuas mãos. Rebalabashara candarala shurianderebalabas. Santo, santo, santo é o Senhor. Se você consegue, levanta as tuas mãos aos céus e comece a declarar: santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor que fez os céus e a terra. Santo é aquele que tem a nossa vida nas suas mãos. Santo é aquele que cuida de nós, todo poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Senhor, nós comemos da tua palavra nessa noite. Nós nos alimentamos dessa verdade. Senhor, não permita que os nossos pés vacilem. Senhor, não permita que nós nos afastemos da verdade. Dá-nos um coração, Senhor, firme na rocha. Te entregamos todas as coisas. Senhor, esse mês de fevereiro está nas tuas mãos, Senhor. Você pode falar isso comigo? Senhor, esse mês de fevereiro está nas tuas mãos. Você pode falar: Senhor, a minha casa está nas tuas mãos. Você pode falar: Senhor, minha saúde está nas tuas mãos. Você pode falar: Deus, Senhor, meus negócios estão nas tuas mãos. E eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Nós confiamos em ti todas as coisas. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória. Te bendizemos nesta noite, te exaltamos por tudo que o Senhor é e fará. E pedimos que o Senhor nos leve com a tua unção, com a tua proteção para nossas casas. Guarde. E que em todas as coisas seja o Senhor glorificado através das nossas vidas. Mostra-nos o teu propósito, Senhor. Nós te adoramos pelo teu amor, te agradecemos por ter nos entregado Jesus para perdoar os nossos pecados e nos ter levado para perto de ti. Ao Senhor, a Jesus, nós damos toda a honra e toda a glória. Igreja, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, a consolação do Espírito de Deus esteja sobre você. Que o Senhor Jesus te acompanhe, que Ele te abençoe e que a tua vida, tudo aquilo que você faz, suba como um incenso ao Senhor agradável. E a honra e a glória seja dada a Jesus pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz. Aleluias. Pegue algumas revistas para você distribuir no seu quarteirão, amém? Se você vai fazer alguma oferta para Moçambique, vai lá no quiosque ou manda um Pix. E não esqueça que